Curadorias Decoloniais, estudos sobre a decolonialidade. Essa discussão da decolonialidade ou da anticolonialidade, ela é um processo mesmo. Ela não tem uma bula, não há uma receita, não há respostas fáceis. É um processo lento, gradual, profundo e doloroso, né, da gente entender a colonialidade como estrutura que sustenta e forma a nossa sociedade como um todo e no mundo inteiro, mas muito especificamente no Brasil, e é isso que eu tenho me interessado nos últimos 10 anos, de uma maneira inicialmente um pouco aleatória, porque o meu doutorado não era sobre isso, mas por conta das disciplinas de sociologia, eu acabei entrando em contato com o pensamento decolonial, e no primeiro momento foi, nossa, como é que a gente nunca leu Boaventura Sousa Santos no mundo da arte? Quer dizer, por que que... Mas aí comentei com o meu orientador, e ele disse, o Boaventura já veio aqui no nosso doutorado várias vezes, eu disse, entende? Então, você vai entender o sintoma da desinformação de certas fontes, até porque a minha formação intelectual não passou, eu estou dizendo de uma formação formal, não passou pela história da arte, nem a teoria da arte, nem a filosofia da arte, ela é realmente muito mais autodidata, e significou também, claro, a minha formação inicial em comunicação social, mestrado em comunicação e mídia, e nesse percurso eu entrei em contato com os institutos culturais, que no final dos anos 90 e início dos anos 2000, estava assim, muito potente nos países que falam inglês, né? E, por acaso, no meu mestrado de comunicação, a minha orientadora tinha acabado de chegar de um doutorado na Inglaterra e todo o referencial teórico era o Cultural Studies, né, os estudos culturais. Então, a literatura que eu acabei entrando em contato e trabalhando no mestrado foi toda anglófona, né? E no doutorado, entrar em contato com o pensamento do Boaventura e, na sequência, com o pensamento dos latino-americanos, Mignolo e Quijano, realmente deu um twist. Primeiro, o que me deixou muito intrigada foi a enorme visibilidade do Stuart Hall, Homi Bhabha, Spivak, que são pensadores incríveis, e a não leitura do Boaventura, Quijano. Então, isso para mim foi primeiro um sintoma, porque quando a gente lê Boaventura, ele vai falar desde o ponto de vista de um português e falar do finado Império Português, ou seja, da colonialidade em língua portuguesa. Isso, para mim, me fez perceber que há uma distinção entre os modelos coloniais e, por sua vez, as colonialidades. E como a gente sabe, quando a gente vai estudando sociologia, entendendo as relações de poder, os sistemas, as hierarquizações, as subalternizações, obviamente que no ranking, a língua portuguesa, apesar de ser uma das mais faladas do mundo, se eu não me engano é a 6ª mais falada do mundo, ela está muito atrás quando a gente fala do ponto de vista de, de hegemonia, de presença em produção de conhecimento, né? Nós, quando somos investigadores, investigadoras, pesquisadores, curadoras, enfim, não interessa que área, artistas inclusive, se escrevemos em português, o alcance é muito, muito menor do que se a gente escreve em inglês, né? Então isso já dá também uma outra, a colonialidade dentro da colonialidade, né? Quase como se fosse, eu acho que muitas vezes pensar na colonialidade e a sua repercussão na nossa vida como profissionais, como simplesmente cidadãos, né, que estamos viventes desse século, é uma matriótica, aquela boneca russa que você vai abrindo e vem sempre outra camada, é sempre uma nova camada, vai entrando e parece nunca chegar ao fim. E no final é isso, é um processo que não tem fim, eu acho, porque ela é multifacetada e ela é relacional, é muito em relação a quem estamos falando. Então, se eu digo aqui sobre a questão da língua portuguesa, ela é muito falada em termos numéricos, mas se a gente comparar no ranking das publicações científicas, ela talvez seja muito menos interessante e importante do que a língua alemã, que é, sabe, no ranking. Então, é um pouco assim, em relação a quem nós somos subalternizados, ou em relação a quem nós somos imperialistas, em relação a quem, em que momento,
né? E todos esses estudos que como comentei com vocês, foi algo que chegou por acaso. O meu objeto de estudo no doutoramento foi a gênese do campo da curadoria no Brasil, tentando analisar essa transição de uma ecologia da arte calcada no crítico de arte, sendo o seu legitimador, o gatekeeper, para esse outro sistema e ecologia, eu diria ecologia, que é o que a gente chama de ecologia da arte contemporânea, que tem o curador como seu legitimador, enfim, e que faz parte de um sistema de decodificação e de legitimação de uma certa produção artística. E eu peguei um período que é anterior até o termo curador, quer dizer, quando a prática começava a existir de uma maneira não profissional, mas a prática começou a existir, mas não existia o termo. Né? Então, essa foi a minha análise, que já era muito grande por si só. Então, eu deixei como se diz, guardado, né, e continuei lendo o Boaventura e todos esses outros autores, e esse termo entrou no meu radar há 10 anos e foi ficando ali. E quando me mudei para Portugal, há 7 anos, isso entrou como, nossa, é um laboratório vivo, né, morarmos aqui na matriz da nossa colonialidade. E aí entender também todas as facetas que tem essa colonialidade específica que é da língua portuguesa. O quanto é diferente da colonialidade em língua inglesa, que há uma espécie de... ela ainda é uma colonialidade hegemônica. A nossa não é hegemônica. Então significa que tanto nós que somos de uma ex-colônia, quanto o nosso ex-colonizador, olhamos para os mesmos, entende? Para o mesmo polo, para o norte. É isso que nos norteia. Isso faz a gente não, por exemplo, não perceber a nossa ignorância sobre o nosso caso, né? Sobre as nossas questões, porque não há tanta bibliografia, porque no final das contas tanto faz. O que a gente quer saber é o que está acontecendo em Nova York, em Londres e talvez Berlim, mas não em Lisboa, Porto ou em Moçambique. Né? Então, se a gente no Brasil sempre discute muito nosso isolamento no continente por não falarmos espanhol e muitas vezes não queremos falar espanhol, não queremos nos comunicar com nossos irmãos latino-americanos, isso se processa de uma maneira ainda mais vergonhosa, eu acho, com relação com os outros países que falam português. Né? Quando eu vim morar aqui em Portugal, eu entendi toda a minha ignorância com relação à produção cultural contemporânea portuguesa. O que eu tinha acesso eram coisas muito pontuais, como alguns cineastas, Madre Deus, dos anos 90, que cantava, né, uma música que era meio um fado, com uma coisa meio contemporânea, muito pontual. Cesária Évora, que eu não sabia nem direito de onde era, Cabo Verde ou Guiné-Bissau. Ou seja, toda essa ignorância que tem um país como o nosso, que apesar de ser periférico, é um continente e é a maior potência da língua portuguesa. Então, entender que esses espelhamentos, eles são, como eu disse, em relação a quem nós somos a periferia. Né? Se a gente só olha para um certo lugar, uma certa direção, de fato, continuamos. Mas se a gente muda, por exemplo, em termos de América do Sul, os nossos vizinhos vão nos chamar o gigante do sul, né? O gigante do sul. A gente não se vê dessa maneira, porque a gente está olhando para os Estados Unidos, eles também são grandes. Né? Então, assim, ou quando a gente conversa com algum outro amigo, amiga, que fala português, que nasceu, cresceu no país de língua portuguesa, a nossa ignorância é total. Qual é, então? Me diga, o que acontece em termos de arte contemporânea em Moçambique, Angola também é um país muito grande, enfim, Catete, não em Luanda. Qual é a história? Enfim, o que aconteceu lá? Né? Então, para mim, especialmente, talvez por eu vir desse percurso autodidata, para mim o empírico é muito importante. Para mim a experiência é muito importante. E foi algo que no início da minha trajetória era para mim uma fraqueza. Ao ler meus conterrâneos como Paulo Freire, eu fui entendendo que não era assim. Isso também é uma outra ferramenta colonial da gente ter um certo percurso e um certo saber e uma certa maneira de expressar esse saber para ser validado.
né? Então, com a leitura, todas essas leituras, eu fui também empreendendo, que eu acho que quando a gente fala de curadorias decoloniais ou pensamento decolonial, começa por nós. É uma coisa que a gente tem que entender, quem somos nós na fila do pão, né? Em relação a quem, o sotaque, a maneira de a gente escrever, a gente tem que entender tudo isso que nos atravessa. E aí eu acho que é incrível, porque o pensamento decolonial nos traz essa importância de perceber como a tríade, que é a questão de gênero, raça e classe social. Quer dizer, não podemos falar de decolonialidade sem perceber todos esses fatores que nos atravessam a nossa sensibilidade e a nossa leitura do mundo. Como as pessoas nos leem, como nós nos lemos e como lemos os outros, né? Então é mais nesse sentido que eu acho que começa conosco.